A sobrevivência do espírito. Obra psicografada por Hercílio Mais. Espíritos Ramatiz e Atanagildo. Minha homenagem ao estimado confrade e comandante Edgar Darmond, espírito operoso e disciplinado, trabalhador da revelação espiritual, cujas vibrações amigas me são gratas desde o velho Egito dos faraós. Curitiba, fevereiro de 1959. Hercílio Mais. Explicações. Prezado leitor, eis em tuas mãos uma obra mediúnica ditada pelo espírito de Ramatiz, e da qual ainda participa o espírito de Atanagildo, que cumpre assim a sua promessa feita anteriormente, quando se dispôs a atender-nos quanto às solicitações sensatas que posteriormente fizéssemos sobre a realidade da vida do além-túmulo. Embora a presente obra ainda se entenda especialmente com as condições comuns da vida dos espíritos desencarnados, devo esclarecer que encerra novos assuntos que, obedecendo ao habitual sistema de perguntas e respostas dos espíritos de Ramatiz e Atanagildo, constituem mais um acervo para o estudo dos complexos problemas do plano espiritual. Assim é que certos capítulos, como sonhos e recordações do passado, a volição, as forças mentais e seus poderes e aspectos da mediunidade, são dedicados particularmente aos processos e à técnica familiar com que os espíritos desencarnados intervêm durante os sonhos, como exercem a sua visão astral e operam nas suas relações mediúnicas. O presente livro é bem um prolongamento do anterior, que se intitula A Vida Além da Sepultura, expondo diversos assuntos que não foi possível serem ventilados naquela obra, o que redundaria na confecção de um volume demasiadamente grande. Ramatiz sugeriu que a presente obra fosse logo impressa, porquanto o assunto não deveria ser interrompido, uma vez que se trata de mensagem destinada especialmente à nossa época. Por isso, dei logo a publicidade a este novo livro e incluí nele o admirável estudo de Ramatiz sobre o Esperanto, quando respondeu às inúmeras perguntas que lhe haviam sido endereçadas por diversos esperantistas, bastante ansiosos de conhecer o pensamento ramatiziano a tal respeito. Também alguns confrades espíritas se interessavam por detalhes sobre a existência de escolas ou instituições de Esperanto, situadas no espaço e em torno do globo terráqueo, a que se referem algumas obras mediúnicas. Ramatiz, consultado a respeito, apontou Atanagildo como sendo o espírito mais credenciado para dar uma descrição do assunto a nosso contento. Efetivamente, logo depois Atanagildo brindou-nos com sugestiva e detalhada comunicação, descrevendo-nos com bastante minúcia a natureza dos trabalhos e dos departamentos da Academia de Esperanto que faz parte da metrópole astral do Grande Coração, onde ele reside e da qual já nos contou as particularidades na obra anterior. O espírito de Atanagildo não participa das demais obras de Ramatiz, pois no livro A Vida Além da Sepultura apenas cumpriu a promessa de nos transmitir detalhes sobre o cenário tão discutido do mundo astral. O seu trabalho foi semelhante ao que já têm realizado outros desencarnados, que também trataram do mesmo assunto para intermédio de alguns médiuns experimentados e divinos. Entretanto, Atanagildo prometeu-nos ditar, futuramente, uma série de contos sobre acontecimentos verificados nas vidas pregressas de várias criaturas terrenas, assim como revelar os respectivos efeitos kármicos a que se sujeitaram posteriormente. Depois destas singelas explicações, só tenho a dizer que me sentirei bastante recompensado da espinhosa tarefa mediúnica desde que estas páginas de advertência espiritual se transformem em novas esperanças para algumas almas combalidas, ou então resultem delas algumas reflexões benfeitoras, que possam remover a dúvida naqueles que ainda não puderam discernir os propósitos sublimes da vida imortal. Embora os proventos desta obra se destinem a minorar algumas necessidades humanas, o meu ideal será que ela possa conjugar o pão do corpo ao conforto do pão do espírito, pois só este é que realmente pode transformar a alma no seu próprio guia e artífice do seu glorioso destino imortal. Curitiba,
20 de junho de 1958. Ercílio Mais. Preâmbulo de Ramatiz. Paz e amor. Ao ensejo de transmitir-vos algumas palavras no início desta obra, que abrange diversas comunicações enviadas do lado de cada vida espiritual, cabe-me o grato dever de ressaltar também o heróico trabalho dos espíritas, que desde há um século vem divulgando os princípios elevados do espiritismo codificado por Allan Kardec. Como o espiritismo não é apenas um conjunto de postulados doutrinários ou simples repositório científico, garantido somente pela pesquisa e produção de fenômenos submetidos às leis invisíveis e do domínio dos desencarnados, mas, acima de tudo, e admirável ensejo de renovação espiritual sob o código moral do Evangelho de Jesus, é preciso que saibais quais são os favorecimentos ou prejuízos que podem se suceder após a morte do corpo físico, conforme seja a maior ou menor integração da alma nesses postulados evangélicos. A porfia do espírito algemado ao organismo de carne terrena é o mais eficiente fator para ele acelerar a sua dinâmica de pensar e desenvolver a sua pureza de sentir. Os problemas econômicos e as vicissitudes morais, que se apresentam cotidianamente à perplexidade do espírito reencarnado, têm por função obrigá-lo a movimentar os recursos da razão e afinar a emotividade do coração. Não é preciso morrer fisicamente para se sobreviver espiritualmente, pois sempre viveis na eternidade, a qualquer momento, sem que se quebre o elo de sustentação interior, que garante a imortalidade de vossa consciência espiritual. Mesmo quando submetido à lei de retificação kármica, em que o espírito dorme, asfixiado no corpo de um imbecil ou delira no corpo do doido furioso, ainda se pode comprovar a sua indiscutível presença, quer durante os fugazes reflexos de consciência, quer na experimentação comum da hipnose. A desencarnação pode ser associada ao fato do escafandrista, que se deveste do seu traje pesado à margem do rio ou do lago, para em seguida reintegrar-se na posse completa dos seus movimentos e emoções, que só lhes são naturais à superfície da terra. Mudais de plano vibratório sem modificardes o vosso interior, porquanto a morte do corpo físico não é fenômeno miraculoso, que faça eclodir a sabedoria no espírito ocioso ou a ternura na alma cruel. O vosso organismo carnal, à semelhança de um biombo espesso, torna-se um forte interceptador da luz do espírito. O seu desaparecimento, ou a sua desintegração no seio da terra, favorece a alma para que esta clareie o seu campo de consciência e ative a memória preexistente ao nascimento físico. O fenômeno pode ser comparado à luz de uma lâmpada que se projeta a maior distância, assim que lhe afastem os biombos ou anteparos que lhe reduziam a expansividade luminosa. Na verdade, é a nossa mente que se transfere de um plano vibratório mais denso para outro mais sublimado, com um facho de luz que deixa de iluminar a superfície opaca de um vaso de pedra, para focalizar-se unicamente no seu líquido interior. Muitas criaturas religiosas e crentes confessas ainda confiam em que, ao desencarnar, é que hão de retomar o fio de sua verdadeira consciência espiritual e então recomeçar a usufruir dos gozos e dos direitos que lhes ficaram suspensos durante a fase da vida terrena. Mas essa ideia ser-lhes-á de profunda decepção, pois aqui não há recomeço pelo fato de o espírito haver-se isolado na vida terráquea, e ninguém gozará de um panorama agradável e celestial apenas porque cumpriu certos deveres religiosos no mundo físico. O ritmo espiritual de vossa consciência é a realidade da vossa própria vida. Não existem atos ou adormecimentos no espírito, embora não o possais comprovar através de conclusões exteriores, no transe, na imbecilidade, na loucura ou na morte. Ele subsiste sempre na sua vida interior, porque é a centelha mortal que vos sustenta o pensar e o sentir. A reencarnação lembra o fato do viajeiro que, diante do clima assaz rude, apenas enverga o traje mais pesado e protetor, sem que por isso tenha se verificado a amnésia de sua verdadeira individualidade.
embora muitos recém-chegados ao além deparem com inúmeros acontecimentos maravilhosos, como se houvessem emigrado para um mundo de fadas completamente diverso da Terra, alguns verificam mais tarde que mesmo esses gozos tão admiráveis os tornam apáticos, porque ainda não puderam vencer a insidiosa influência passional do mundo terreno. Ocorre, então, estranho paradoxo com a alma, pois que fica realmente apática e melancólica, embora se encontre no seio de sublime ambiente celestial. Lembra o exemplo da ave com as asas atrofiadas pela excessiva permanência no solo e que, sendo solta na plenitude do espaço, vive angustiada pela insegurança do seu voo. As pessoas que não se iniciaram no encanto da música fina sentem-se apáticas e insatisfeitas diante das mais belas óperas e sinfonias, porque ainda lhes falta o elo ou liame interior capaz de proporcionar-lhes a necessária intimidade com as tessituras muito delicadas. O seu gosto musical ainda se fundamenta no padrão acanhado das composições inferiores, por cujo motivo o júbilo só se lhes desperta quando retornam a ouvir a melodia popular, de ritmo pobre e tedioso. Muitos seres desencarnam de modo tão desesperado, ante o temor de abandonarem as suas quinquilharias materiais, que ao despertarem no além, mal conseguem ter consciência da mudança do meio, pois a sua luz interior, ainda bastante reduzida devido ao trato das paixões animais e das tolices mundanas, apresenta-lhes as formas astrais como se fossem de natureza exclusivamente física. Então se torna muito dificultoso convencê-los de que não se encontram na vida terrena, pois ainda se julgam de posse no organismo carnal, ao mesmo tempo que o perispírito lhes pesa e os liga arduamente ao meio a que se mantam desconcertados. Inúmeros recursos são então empregados para que pouco a pouco se lhes acenda novamente a chama reduzida da consciência espiritual, livrando-os das formas enganadoras da crosta terráquea. Entretanto, como a morte descerra o véu de Ísis para todos aqueles que jornadeiam pela carne, também se apresenta ao viajeiro sarcástico, invigilante ou descrente, o momento em que despertará para a realidade do além-túmulo, devendo então se pôr em contato direto e implacável com a sua própria consciência. E muitos logram o ensejo de avaliar o mérito ou demérito das fraternais comunicações mediúnicas, que os espíritos afetuosos lhes hão enviado para minorar-lhes as angústias da travessia perigosa, quer se suceda depois da cova deserdada do pobre ou do rico mausoleu ornamentado pelos relevos do mármore luxuoso. Então o recém-desencarnado, sem mistérios, simbolismos ou sofismas, defronta-se com a oportunidade de verificar quão sublime e vantajoso lhe resulta o culto incondicional do Evangelho de Jesus, ou então se lhe é aprovado quão doloroso e deserdada é a situação no além, para aqueles que se devotam excessivamente ao culto das paixões da carne provisória. Estas páginas mediúnicas, que são transmitidas através do cérebro de um espírito encarnado, resumem-se em singela epístola fraterna e sincero convite, para que ainda em tempo favorável, alguns encarnados reflitam seriamente nos benefícios que decorrem para o espírito em cultuar o bem, o amor e o perdão, mesmo no seio da humanidade inquieta, cobiçosa e interesseira do século em que viveis. Curitiba, 17 de junho de 1958. Ramatiz. Palavras de Atanagildo. Meus irmãos, pede-me o intérprete mediúnico destas comunicações que eu diga algumas palavras como introito à presente obra, que deve ser considerada como um prolongamento da anterior, denominada A Vida Além da Sepultura. O seu texto compreende outros assuntos e motivos que servirão para despertar novas reflexões espirituais, assim como proporcionar aos seus leitores alguns conhecimentos referentes à técnica com que operamos, do mundo invisível, sobre aqueles que se tornam intérpretes dos nossos pensamentos. Reconheço que, tanto na obra anterior quanto nesta, em que também me beneficiou a cooperação generosa de irmão Ramatiz, não me foi possível relatar-vos com absoluta fidelidade o realismo impressionante das regiões trevosas,
embora eu tenha tentado descrever-vos os fatos em sua feição mais crua e dolorosa. Acredito, no entanto, que já podeis avaliar as situações dantescas do além-túmulo, assim como vos aperceberdes das perigosas consequências que resultam do descaso e da negligência espiritual. Ademais, o espírito realmente inteligente não opera contra si mesmo, nem vive na terra de modo a perturbar a sua própria ventura após a morte do corpo físico. É bastante um pouco de senso espiritual para que o homem logo compreenda que somente ele é o único responsável e o mais prejudicado, quando prefere escravizar-se às ilusões e os vícios do mundo provisório da carne. Embora eu não alimente propósitos messiânicos de atemorizar incrédulos ou exprobrar as faltas dos pecadores terrenos, mas, reconhecendo-me irmão eterno desses infelizes rebeldes e sofredores, sinto-me compungido ao vê-los padecer tão atrozmente, quando lhes bastaria um pouco mais de ânimo e estoicismo espiritual para ingressarem nas hostes abençoadas das almas felizes. Na penumbra triste dos planos das sombras, continuam a ingressar magotes de infelizes espíritos rebeldes e desregrados, que mais se assemelham a verdadeiros duendes alucinados ou frangalhos humanos, vítimas de suas próprias estultices espirituais. Envoltos pelos fluidos agressivos de suas próprias torpezas e desenganos, tornam-se as almas penadas de indescritíveis sofrimentos e pavores, que ficam impermeabilizados ao próprio esforço socorrista de seus parentes desencanados e, também, imunes às próprias orações dos entes queridos que deixam no mundo terreno. Na condição de espírito desencanado e gozando apenas da faculdade de enxergar um pouco mais além do horizonte ilimitado da vida física, desejo apenas cumprir o dever fraterno de advertir aqueles que ainda negligenciam com a sua própria aventura no além-túmulo. Não me preocupam quaisquer louvores ou considerações dignos de crédito na contabilidade sideral. Oxalá as criaturas do que creiam com sinceridade na sobrevivência da alma confiem sensatamente nos relatos que daqui lhes são enviados pelos espíritos amigos, a fim de que ainda possam amenizar os seus padecimentos inevitáveis, caso tenham olvidado o roteiro salvador traçado e vivido pelo Mestre Jesus. Sem pretender copiar as literatices humanas ou desejar atrair a admiração intelectual do mundo terreno, que poderiam proporcionar as novelas do tipo mata-tempo, congratulo-me com aqueles que souberem extrair destas comunicações despretensiosas o consolo, o ânimo e o roteiro que a minha insuficiência espiritual ainda não me permite expor em toda a sua plenitude. Seja convosco a paz de Jesus. Curitiba, 23 de junho de 1958. Atanagildo. Capítulo 1. Aspectos da mediunidade. Pergunta: de vez que, como dissestes alhures, o contato que tendes como médium que vos serve se realiza através do seu perispírito, pensamos que esse contato com qualquer outro médium também será fácil não só de vossa parte como de qualquer outro espírito que deseje se comunicar. Não é assim. Atanagildo, não é bem assim. Ao tentar conseguir o mais apagado contato com a matéria, e o que se dá comigo também se dá com muitos outros espíritos, tenho que mobilizar certos recursos especiais e despender um vigoroso esforço, que às vezes me esgota e quase não me anima a prosseguir na tarefa empreendida. Desconheceis quão dificultoso se torna ainda para nós, desencanados, realizar qualquer operação de ordem mais direta, por intermédio dos reencarnados. Enquanto os obsessores conseguem subjugar grande parte dos médiuns invigilantes, tornando-os passivos às suas sugestões e desejos torpes, os espíritos do bem defrontam com fortes obstáculos para conseguir essa mesma passividade para com o serviço superior. Pergunta: o médium de que vos servis neste momento sente de modo positivo o vosso contato, quando operais através dele, para a feitura destas comunicações? Atanagildo: quando eu me aproximo do sensitivo, ele não sente a minha presença de um modo material, nem a registra pelos seus sentidos físicos do tato, do olfato ou da visão.
Realize-se um contato espiritual, interior, nada mecânico, e diferente de choques vibratórios exteriores. Neste momento estou transmitindo ao médium os meus pensamentos, em resposta às perguntas que estais fazendo, mas me dirijo ao espírito do médium, em lugar de mover-lhe as mãos na máquina datilográfica. A datilografia é comandada pelo seu próprio espírito, após perceber os meus pensamentos, o que faz através de sua aguçada percepção psíquica. Não imagineis que eu esteja escrevendo a máquina, como se fosse um exímio datilógrafo aí na Terra. Será puro engano. Eu não sei escrever a máquina, nem tampouco sabia quando eu vivia aí na crosta. Quem realmente está escrevendo é o médium, o qual recebe o meu pensamento através do seu perispírito e, em seguida, o transfere para o seu cérebro, vestindo então as ideias que lhe transmito com os vocábulos que lhe são mais familiares. Pergunta: quereis dizer que o médium compõe com os seus próprios recursos vocabulares o texto que expressa o conjunto dos vossos pensamentos, não é assim? Atanagildo: é o que realmente acontece com o sensitivo de que estou me utilizando neste momento, pois que se trata de um médium intuitivo e que, ao receber os meus pensamentos, precisa transmiti-los a vos com o seu vocabulário familiar. Eu só poderia transmitir-vos as minhas próprias expressões, empregando o estilo que me é próprio, se tivesse à minha disposição, neste momento, um médium mecânico ou sonambúlico. Servindo-me de um médium mecânico, eu atuaria nos seus centros de forças, etéricos, à altura do plexo braquial, e nessa região formaria uma espécie de cérebro provisório, que comandaria esse grupo de gânglios, que se tornariam em um centro coordenador do braço do médium. Deste modo, ser-me-ia possível transmitir-vos minhas palavras tão exatamente como se estivesse sentado convosco, em corpo físico. Com esse improvisado centro de comando ganglionar, através do qual eu poderia dirigir os nervos motores do braço direito do médium, os meus pensamentos fluiriam diretamente para o papel, como se fossem transmitidos com o emprego de uma caneta viva e dócil ao meu manejo. Se me servisse de um médium sonambúlico, logo que o seu perispírito se afastasse do corpo físico, como no transe cataléptico, permanecendo ligado ao corpo apenas pelos cordões fluídicos mais importantes, então eu agiria como se estivesse em meu corpo terreno, ou atuaria como num caso de hipnose, servindo-me do cérebro do médium para compor os meus ditados. E, como o espírito do sensitivo também ficaria afastado juntamente com o seu perispírito, não poderia ele tomar conhecimento de minha comunicação, em face de não passar pelo seu cérebro. É claro que, desse modo, eu também poderia falar e escrever com toda a naturalidade, usando o meu próprio arquivo pessoal de vocábulos familiares, apondo à escrita a minha assinatura como eu a traçava no mundo material e dando-vos notícias perfeitas de minha última romagem na França, mesmo no idioma desse país. Mas, no caso do médium que ora recebe o meu pensamento, eu só posso transmitir mensagens através do seu espírito, e este é que deve dar-lhes redação, cuja clareza, lógica e sensatez dependerão da sua capacidade receptiva e da sua facilidade em escrever. Ele assemelha-se, então, a um alfaiate que precise confeccionar o traje para um cliente que não escolheu ou não quis escolher o próprio figurino. Pergunta: se o médium que vos serve fosse taquígrafo, poderiam estas mensagens ser recebidas com maior rapidez? Atanagildo: evidentemente assim seria, pois os sinais gráficos lançados no papel, e que retratam materialmente o meu pensamento, dependem do intermediário e não de mim, visto se tratar de médium intuitivo, que não posso comandar, mas apenas inspirar. Eu poderia enviar-vos mensagens até por intermédio de um médium analfabeto, mas, para isso, ele precisaria ser completamente sonambúlico, o que é muito raro de acontecer. No entanto, desde que se trate de sensitivo semimecânico, ou intuitivo, como o que ora escreve, é bem reduzida a porcentagem do que os comunicantes podem transmitir no seu modo peculiar de se expressar,
e então predomina nas mensagens o estilo do próprio intermediário. Pergunta: então, quanto maior for o cabedal de conhecimentos do médium intuitivo e o seu desembaraço no falar ou no escrever, tanto maior será a fidelidade das comunicações que receber dos espíritos. Não é assim. Atanagildo: evidentemente assim é, pois, à medida que o sensitivo amplia o seu arquivo de conhecimentos e também o seu vocabulário, nós podemos transmitir as mensagens de modo mais claro e minucioso, tratando de coisas mais importantes e fazendo-nos compreender melhor. Assim como Paganini não lograria êxito artístico se utilizasse de um violino com uma só corda, também os espíritos não lograrão êxito na transmissão de suas mensagens utilizando-se de um médium inculto. O êxito das comunicações de importância depende, pois, de procederem de um espírito com conhecimentos seguros e que possa se ajustar a um médium de intelecto desenvolvido e de sentimentos elevados. Pergunta: uma vez que o médium deve vestir com os seus próprios vocábulos e recursos intelectuais o pensamento do espírito, não poderá acontecer que lhe componha certas respostas valendo-se da lembrança de frases ou conceitos de outros autores, dando-os como sendo de autoria do espírito. Supondo-se que o médium tenha excelente memória e possa associar ao que o espírito comunica aquilo que já leu anteriormente, não será justo que alguém possa considerar a comunicação do espírito como um plágio ou pasticho. Atanagildo: esse acontecimento não é desconhecido para nós, e a própria literatura espírita pode vos comprovar a sua existência, que é levada à conta de animismo, por ser fruto de associação de ideias ou da chamada memória fotográfica, muito desenvolvida em alguns sensitivos, inclusive este pelo qual me comunico. Muitas vezes, na ansiedade de registrar com exatidão e fidelidade aquilo que o espírito comunica, o médium intuitivo aflige-se entre a necessidade de auscultar o plano do lado de cá e a de efetuar o registro das ideias no papel, mantendo-se em transe no limiar dos dois planos, em cujo momento pode intervir o automatismo de sua bagagem mental, fazendo-o compor trechos com matéria de outra lavra, a fim de materializar melhor o pensamento do espírito comunicante. É claro que fazemos o possível para evitar esse fenômeno, algo desairoso para os medianeiros intuitivos. No entanto, a nossa vida no plano astral não nos permite estar a par de toda a literatura do orbe material, de modo a podermos identificar de pronto frases, conceitos ou textos que se assemelhem a outros já conhecidos. Esse trabalho, cremos, seria melhor executado pelo próprio médium, ao rever o que escreveu. Quando transmitimos uma obra como esta, de assunto muito variado e respondendo a perguntas heterogêneas e por vezes complicadas, que lançam o médium intuitivo num estado de preocupação aflitiva, então esse fenômeno de emersão da memória fotográfica, muito sensível, reproduz-se mais a miúde. Pergunta: cremos que esse fato poderá atrair para os médiuns intuitivos a pecha de plagiadores ou copistas de outros trabalhos, não é assim? Atanagildo: respeitando os direitos da realização humana em todos os seus setores, literários, artísticos, filosóficos ou científicos, quero lembrar-vos de que, na realidade, o homem é sempre uma espécie de aparelho repetidor de coisas já tantas vezes repetidas sobre outras vestes mais rudes ou psicológicas. Shakespeare, Homero, Virgílio, Dante, Cervantes, Sócrates, Platão e outros gênios consagrados do vosso orbe, ainda continuam, apesar do tempo decorrido, a ser a fonte das mais altas inspirações e dos assuntos ventilados sob o figurino do século XX, e ninguém pode se afastar do texto exato de suas concepções. Na verdade, o inédito só existe no seio do espírito cósmico, do qual extraímos tudo aquilo que necessitamos, pois mesmo os acontecimentos que estás vivendo são ainda novas repetições do que outros espíritos já materializaram em mundos extintos. Quando alguém se deixa tomar pelo orgulho de haver criado algo de novo e insólito na Terra, quase sempre ignora que outro alguém, desencarnado,
sorri compassivamente por tê-lo intuído e guiado até o êxito final de seu empreendimento. Buda, 500 anos antes de Cristo, proferiu as seguintes frases: confesso e move o Himalaia e quem assiste a um enfermo assiste a mim. E Jesus, meio milênio depois, repetiu estas afirmações, em outros termos, dizendo, porque na verdade, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e na verdade vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim deixastes de fazer. Zoroastro, 650 a.C., numa das passagens sublimes do Avesta, e Confúcio, 500 a.C., formulando conceitos para a regra de ouro, assim disseram, não faças aos outros o que não é bom para ti mesmo, e Jesus, mais tarde, também disse, não faças aos outros o que não queres que te façam. Sem dúvida, não ireis considerar o sublime Rabi da Galileia capaz de um plágio, apenas porque confirmou uma regra já consagrada no mundo pelos seus predecessores. Não sancionamos plágios ou cópias de labores dignos do próximo, mas também não deixamos de vos lembrar que, quando isso ocorrer inconscientemente, nada vem de vós, e sim tudo provém de Deus. Pergunta: o médium presente sabe o que está escrevendo e percebe o assunto do que é ditado por vós e sua audição espiritual? Atanagildo: sem dúvida, pois ele é consciente do que está fazendo, apenas, para não se equivocar, acha-se imensamente preocupado em datilografar tudo o que eu lhe comunico e, deste modo, fica algo abstraído e às vezes se torna um verdadeiro e eficiente prolongamento vivo de mim mesmo. Sabe perfeitamente o que está escrevendo e fica ali mais ou menos no subconsciente tudo aquilo que já escreveu, mas não tem noção exata do que está para vir, porque isso palpita em minha mente e ele ainda não tomou, portanto, conhecimento do assunto. Devido a isso, ele escreve sob a ação de duas fortes preocupações, uma por não desejar perder a lógica do pensamento que lhe expõe e outra devido ao receio de que lhe venha a faltar coerência no ditado. Por isso, assim que lê tudo o que recebe de mim e de outros espíritos, desconfia de que seja uma composição de sua exclusiva lavra, porém logo se toma de surpresas ao verificar que não cogitava de tal assunto ou tese. Não pretendia tal resposta nem poderia empregar certas palavras tão bem ajustadas em algumas passagens ou fraseados, que não saberia compor com tanta fluência, quando em estado de completa vigília. Embora o conteúdo da escrita lhe pareça ser produto do seu pensamento e estar associado, muitas vezes, ao de obras das quais já tomou conhecimento, vê-se obrigado a reconhecer que há uma qualidade e uma doutrinação subjetiva, disciplinada e que ignorava, formando o elo de todos os escritos inspirados pelo Espírito. Pergunta: se o médium que vos serve é consciente, por que motivo dissestes que ele é semimecânico? Atanagildo: porque, se ele fosse exclusivamente intuitivo, estaria escrevendo com lentidão, demorando-se no compor as frases e vacilando na exposição das ideias, embora pudesse seguir um raciocínio disciplinado pela sua própria mente. O médium intuitivo, embora escreva ou fale sob a ação dos espíritos desencarnados, salvo quando é muito sensível, dificilmente identifica nossa natureza espiritual, porque o atuamos de modo essencialmente inspirativo. Já não ocorre isso com o sensitivo de que ora me servo, pois, além de conseguir transferir a intensa qualidade do meu cabedal espiritual para o papel, interpreta com clareza o meu pensamento e, embora a seu modo, escreve como eu desejaria que ele escrevesse. Não tendes reparado como ele escreve velozmente, sem vacilações, embora muitíssimo preocupado com a fixação das ideias que lhe transmito e que lhe fluem aos borbotões. Pergunta: ser-vos-ia é possível caracterizar melhor essa faculdade semimecânica do vosso médium, neste momento? Atanagildo: em virtude de podermos acelerar as nossas vibrações, porque estamos fora do corpo físico,
As nossas ideias ultrapassam rapidamente a possibilidade de serem abrangidas totalmente pelo médium e fixadas no papel em tempo satisfatório. Então, para poder captar imediatamente as minhas ideias que, embora sejam produzidas numa escala vivíssima para os vossos sentidos, aliás a mais baixa vibração que consigo graduar no astral, o médium escreve de modo aflitivo e absorto completamente naquilo que faz, utilizando-se de todos os recursos de sua técnica e capacidade datilográfica, de modo a não desperdiçar o fluxo inspirativo que lhe transmito. Eis um dos motivos por que ele obteria mais sucesso se fosse um taquígrafo experimentado, pois empregaria um processo mais rápido para apanhar os meus pensamentos, logrando mais êxito e maior apreensão do assunto. É preciso que saibais que as dificuldades existentes para um entendimento mútuo entre os desencarnados e o vosso mundo não decorrem de nossa culpa, pois tudo fazemos para o maior sucesso nas relações tão desejadas de ambas as margens da vida. Essas dificuldades são provenientes da volúpia com que os homens se sintonizam com as faixas vibratórias dos comunicantes das sombras, ao mesmo tempo que resistem às delicadas sugestões das almas benfeitoras. É dificílimo reunirem-se todas as qualidades desejadas em um só médium, tais como a conduta moral superior, o desinteresse utilitarista, a devoção incessante ao estudo, a perseverança, a renúncia à facilidade de escrever. Quanto ao médium de que me servo, embora eu não possa dominar os seus plexos braquiais e assim comandar-lhe os nervos motores dos braços, ou então dominar-lhe o cérebro, num transe em que o seu perispírito se afaste do corpo, sintonizo-me de tal modo com ele, numa perfeita sequência telepática, que os seus escritos resultam como produtos de uma só vontade disciplinada através de ideias e vocábulos afins. Eis porque o classifico de médium semimecânico, pois ele executa parte do trabalho mediúnico por sua conta, na ocasião de configurar as minhas ideias através da vestimenta dos vocábulos e expressões que lhe são conhecidos na vida terrena. No entanto, assim que ele fica absorto nessa operação e entretido no trabalho, mesmo conscientemente, eu posso situar outra grande parte do comunicado diretamente no seu campo dinâmico mental e fazê-lo trabalhar sob certo automatismo dirigido por mim. Mais tarde, então, ele descobre essa ação dupla, de espírito e médium, ao verificar que certas frases, orações e soluções filosóficas ou descritivas, que registrou nos seus escritos, não as registraria se isso dependesse de sua exclusiva competência. Considero o médium presente bastante dócil e capacitado para o trabalho que executamos em conjunto, pois demonstra acentuada plasticidade psíquica para apreender o assunto de que desejo tratar. Ele não dificulta o meu trabalho porque, além de compreender-me com rapidez e facilidade, sabe colocar-se muito bem na minha faixa vibratória, quando consigo fazê-la baixar até as fronteiras da vida física. Se ele não me auxiliasse através dessa maleabilidade psíquica, isso significaria para mim um grande tropeço no exercício mediúnico, pois que seria prejudicada a maior parte de minhas ideias no comunicado. Apreço a sua submissão no trabalho, e o modo por que se sintoniza de imediato comigo, deixando fluir o curso dos meus pensamentos, sem indagações prematuras que me perturbariam bastante na coerência doutrinária e no ajuste lógico das respostas. Tenho notado que este médium prefere transferir as suas dúvidas ou análises dos trabalhos para depois da recepção psicográfica, ao contrário de muitos médiuns intuitivos ou semimecânicos que têm o péssimo hábito de opor as que suas desconfianças sobre o trabalho no instante exato da recepção mediúnica do além, o que sempre ofusca a limpidez das nossas comunicações. Quando o médium se toma de desconfianças ante a nossa inspiração, assemelha-se a um lago encrespado, em cujo dorso agitado não pode se refletir a luz serena do luar. Pergunta: poderíamos crer que este médium seria capaz de recepcionar fielmente o pensamento de qualquer entidade espiritual,
ante a facilidade de se colocar na faixa vibratória dos comunicantes desencarnados. Atanagildo, desconheceis o trabalho, assistência e os esforços tenazes empregados de ambas as partes, médium e comunicante, para que se obtenha êxito nas presentes comunicações. A entidade que pretende servir-se satisfatoriamente de um instrumento mediúnico, capaz de receber mensagens de utilidade comum, necessita de muito tempo de trabalho junto àquele que escolheu como seu medianeiro espiritual. As tarefas delineadas só se realizam com facilidade e sensatez depois que desaparecem quaisquer dúvidas entre o comunicante e o médium, após se ajustarem como duas vontades estreitamente combinadas para um mesmo serviço em comum. É certo, entretanto, que essa exigência se refere mais propriamente aos médiums intuitivos, quando dificilmente conseguem distinguir um espírito de outro, pois, no caso de mediunidade sonambúlica, mecânica ou inconsciente, a própria entidade comumente se distingue técnica e psicologicamente nos seus relatos, devido a operar por um medianeiro em completo estado de passividade que, portanto, não lhe opõe obstáculos quanto à sua real identificação. Devido ao fato de o médium pelo qual me comunico ser intuitivo, necessitei treiná-lo por longo tempo, com assídua assistência, até conseguir que ele pudesse, então, assenhorear-se de alguns traços fugitivos de minha última personalidade humana, vivida no Brasil. No entanto, a minha contextura psicológica, o meu modo de pensar e de chegar a conclusões, só o podeis perceber vagamente nestas mensagens, porque ainda não temos operado em conjunto durante o tempo suficiente exigível para que eu possa transpor-lhe a própria personalidade e estereotipar nele, com nitidez, o meu tipo espiritual exato. Eis um dos motivos pelos quais a maioria dos médiuns intuitivos não oferece distinções de identidade nos seus escritos mediúnicos, que se tornam, então, muito semelhantes entre si, embora se multiplique a variedade de assinaturas dos comunicantes. Pergunta: quais os fatores que podem auxiliar o médium intuitivo para que ele possa distinguir a individualidade dos espíritos comunicantes nos seus escritos mediúnicos? Atanagildo, embora seja dificílimo distinguir os espíritos comunicantes através do seu estilo propriamente dito, o médium intuitivo estudioso e sensato pode distinguir algo do seu caráter, temperamento ou condicionamento psicofógico. Há sempre um tom espiritual que particulariza a individualidade dos desencarnados. Quanto aos fatores necessários para o médium poder revelar, embora de leve, a identidade de cada espírito, consistem em manter ele estreita ligação psíquica com o comunicante e, pouco a pouco, absorver o estilo e a índole psicológica do mesmo. Que proveito há em que o médium escreva de modo ininterrupto, sobre um mesmo assunto e num estilo único, incontável número de mensagens com centenas de assinaturas diferentes atribuídas a vários espíritos desencarnados, que certamente variam em seu psiquismo e inteligência, quando, deixados de lado esses nomes tão diferentes, o conteúdo e o estilo são idênticos entre si e só refletem a personalidade do médium. Sem dúvida, pode estar se realizando nessa ocasião profícua aproximação de nobre entidade espiritual, que se sentiu atraída pela afinidade moral, sentimento e inteligência do médium, mas acontece que pode se tratar apenas de um mesmo comunicante, por cujo motivo convém que o sensitivo mantenha uma só identidade em suas recepções, até que possa distinguir perfeitamente a individualidade do comunicante. Só assim se justifica individualizar qualquer comunicante, isto é, por meio de algum indício de sua maneira peculiar de pensar e sentir. Pergunta: o vosso médium deve ser considerado no círculo dessas limitações, ou está apto para quaisquer comunicações mediúnicas? Atanagildo: o médium que me serve neste momento poderia situar-se contento em muitas faixas vibratórias, algumas de bom teor espiritual, mas ele reconhece que, por enquanto,
O seu trabalho de maior êxito é consequente da sua grande afinidade com Ramatiz e comigo, que fui seu companheiro em outras encarnações, principalmente na Grécia. Conforme já vos comuniquei a Lures, a sua faculdade mediúnica intuitiva não lhe permite copiar perfeitamente os estilos pessoais dos comunicantes, mas ele tem a facilidade de vestir as ideias com os trajes do seu próprio conhecimento, vocabulário e recursos intelectuais. Quando ele estiver em condições de poder distinguir com segurança o mim, tanto quanto já distingue a Ramatiz, então os mentores hão de lhe favorecer a oportunidade de outras comunicações com outras entidades, que diferem bastante de nós no campo dos raciocínios e que poderão se identificar por qualquer característica psicológica. Com o tempo, o médium intuitivo termina sentindo a natureza familiar de cada comunicante e, automaticamente, fixa-lhe o estilo, o temperamento e as diversas nuances psicológicas. Através de minhas comunicações neste momento, podereis avaliar da grande dificuldade de identificação dos espíritos por meio de médiums intuitivos, pois faço prodigiosos esforços para fazer conhecer a maior porcentagem possível do meu tipo espiritual e revelar-vos a minha exata personalidade. Faço tudo para melhor me distinguir do modo de se expressar de Ramatiz, com cujo estilo e linguagem o sensitivo já está há longo tempo acostumado. Quando as minhas ideias se sintonizam com as do médium, ele imagina que está escrevendo coisas da sua lavra. Quando as minhas ideias se assemelham às de Ramatiz, então o sensitivo acredita estar sendo acionado pelo seu querido mentor espiritual. Imaginai, agora, que grande confusão poderá fazer um médium que se põe a receber dezenas de comunicações de espíritos, mas sem o treino para notar as suas diferenças de cunho moral ou intelectual. Sem dúvida, ele não conseguiria, em breve, distinguir jamais uns dos outros, devido à delicadeza e à característica da mediunidade intuitiva, em que os médiums reproduzem o que sentem ou o que os inspiram, mas o fazem com os seus próprios recursos comuns. Pergunta: não seria melhor que vós e Ramatiz vos servisseis de um médium sonambúlico ou psicógrafo absolutamente mecânico, a fim de que as vossas ideias fossem transmitidas com toda segurança? Isso não concorreria, outros sim, para maior eficiência do trabalho, livrando-vos das influências cerebrais de um médium intuitivo. Atanagildo, através dos laços de afinidade espiritual, que desde longínquos milênios nos ligam ao médium presente, estamos conjuntamente empenhados numa obra de equipe, e que já foi antecipadamente combinada no espaço, muito antes que ele reencarnasse. Aquilo que muito comumente pode parecer-vos acontecimento acidental, representa cuidadoso plano de ação coletiva por parte de vários grupos de almas em contínuas reencarnações. E, no plano em que figuro juntamente com o sensitivo que me recepciona agora, deve ele ser intuitivo e não sonambúlico, porque existem características que pedem a sua participação consciente e ligação mais íntima com a obra. Cada um de nós assumiu uma tarefa, o médium, como intermediário de certas notícias e mensagens de importância futura em nós, aqui no espaço, coordenando-lhe o trabalho que a todos nós pertence. Resta, pois, que ele se devote sinceramente à parte que lhe coube na escolha, enquanto que nós daremos o curso espiritual do conteúdo, que já delineamos há muitos séculos e ansiamos terminar até a metade do próximo milênio. Capítulo 2. O sentido da vista, no além. Pergunta: dos nossos 5 sentidos, qual o que impera no plano em que viveis? Atanagildo: no mundo astral modificam-se todas as medidas e terminologias terrestres. Não podemos, por exemplo, avaliar as distâncias pelo método que empregais na Terra, pois não temos qualquer apoio geográfico em que nos basearmos, visto vivermos em outras dimensões, que estão submetidas a uma ação energética inalcançável pelos mais altos padrões vibratórios do mundo físico. A nossa atuação se exerce diretamente no mundo interno, na causa que compõe as coisas e formas conhecidas no mundo terreno.
Guardamos a impressão de que fomos transportados para dentro do próprio mundo físico em que vivíamos. Nós operamos na energia livre, nessa mesma energia que desce vibratoriamente e se transforma em matéria, ou seja, energia condensada, como a denominam os cientistas modernos. O nosso ambiente é interpenetrado por um elemento superdinâmico tão acentuado, que escapa a qualquer focalização dos 5 sentidos físicos. Estamos muito além da mais alta vibração do mundo material, assim como a luz, que não pode ser agarrada pelas vossas mãos, o sol, que não pode ser engarrafado, e os raios-x, que atravessam os tecidos e até paredes espessas. Pergunta: valendo-se desse elemento astral, qualquer espírito consegue obter esses poderes espirituais de operar na energia livre? Atanagildo: a principal faculdade propulsora na nossa vida astral é o poder mental. Quando podemos aliá-lo a um sentimento crístico bem desenvolvido, descortinamos então os mais deslumbrantes panoramas para as nossas almas e encantamo-nos com os trabalhos criadores que podemos realizar. A vontade disciplinada se nos torna o mais poderoso instrumento, que usamos como um prolongamento vivo dos nossos sentidos astrais, podendo penetrar cada vez mais nos mistérios de nossa origem e destino. Principalmente quando nos encontramos em ambientes tão gratos, como seja o da metrópole do grande coração, a nossa maior ou menor capacidade de visão depende fundamentalmente da maior ou menor extensão do poder de nossa própria vontade. Por isso, nem todos os espíritos de nossa moradia conseguem obter a mesma visão das coisas e dos seres. Muitas vezes, quando somos agraciados com a presença de notáveis visitantes, provindos dos planos mais altos, certa parte dos nossos companheiros recém-chegados da Terra não consegue vê-los a contento, por não poder situar-se na mesma faixa vibratória elevada. O mesmo fenômeno ocorre também nas zonas inferiores, quando descemos a elas para socorrer os espíritos sofredores. Nem todos eles conseguem nos observar, embora afirmem que nos sentem a presença no momento em que os auxiliamos. Trata-se de um fato lógico e compreensível. As frequências vibratórias espirituais muito baixas não podem sintonizar-se às vibrações muito altas, do mesmo modo porque as emissões de ondas curtas, na radiofonia terrena, não podem ser captadas pelos aparelhos de ondas longas. No momento em que estou ditado estas comunicações, não podeis também registrar em vossa visão física a minha presença, pois estáis cercados por uma faixa vibratória demasiadamente baixa e letárgica, como é a da carne. Se se tratasse de um médium vidente e não do médium de que me sirvo no momento, isto é, de alguém com o perispírito mais deslocado para o lado de cá, ou que conseguisse elevar a sua frequência vibratória comum até o nível do plano em que atuamos, esse então poderia identificar-nos palidamente, guardando a ideia de que penetrara numa atmosfera de sonhos. E, assim como nem todos os espíritos desencarnados conseguem ver-nos nas mesmas disposições astrais, porque variam seus poderes mentais e qualidades morais, os próprios videntes terrestres não entreveem com toda exatidão os mesmos fenômenos, porque também variam em sua capacidade vibratória, o que lhes dificulta a focalizar em cenas do plano astral. Pergunta: a visão do espírito desencarnado, em vossa metrópole, é semelhante à visão dos nossos olhos físicos, na Terra? Atanagildo: na crosta terrena, a visão das criaturas humanas poderia ser mais ou menos boa, se não ocorresse a redução visual proveniente de enfermidades, defeitos ou cansaço dos olhos. Mas, enquanto a visão humana é adstrita exclusivamente aos contornos das formas físicas e somente realizável sob a luz solar ou artificial, no mundo astral nós podemos ver as coisas independentemente de luz, tanto no seu exterior como no interior, tendo a impressão de que as viramos pelo avesso. E o mais importante é que podemos projetar a vista em todos os sentidos, tomar conhecimento de todo e qualquer detalhe, submetendo tudo a um exame que bem poderíamos designar de visão de profundidade. Acresce que,
Enquanto os olhos da carne exigem uma direção, dada pelos nervos oculares, para que tenhais conhecimento daquilo que eles podem ver, transmitindo ao cérebro apenas imagens focalizadas diretamente, a nossa vontade age de tal modo, no ambiente, que melhor sentimos do que vemos. Em certas ocasiões de hipersensibilidade, tenho observado que toda a organização do meu perispírito se transforma num maravilhoso campo visual, em que sinto as coisas provindas de todas as direções. Torno-me, assim, um centro de visão em sentido esférico, e capto todos os fenômenos situados ao meu redor, sob a estranha impressão de que vejo tudo com o poder de 1000 olhos. A necessidade de ver, na Terra, exige a imediata focalização dos olhos sobre os objetos desejados. Além disso, para que o espírito possa ter conhecimento do que é focalizado, está na dependência das transformações vibratórias que o aparelho visual deve efetuar, para a devida sensibilidade do espírito. Demais, essas vibrações precisam atingir toda a área do perispírito, para que então a alma tome conhecimento do que os olhos observaram, pois estes, na realidade, significam apenas um acessório, ou seja, um transformador da visão exterior para as vibrações de alta frequência, que são receptivas à organização etéreo-astral do perispírito. O nosso poder visual está à superfície de todo o perispírito e, assim, torna-se um captador de imagens em todas as direções. Em lugar de precisarmos de um par de olhos para captarem as imagens e as transmitirem numa frequência vibratória acessível ao nosso espírito, nós, no astral, as captamos diretamente em sua fonte natural vibratória, levando-as para a contextura do nosso perispírito e dispensando as funções complicadas da visão física. Pergunta: supondo que a vossa metrópole seja um ponto astronômico, no espaço, como veríeis o firmamento, ou o nosso Sol, olhando desse ponto local? A sensação seria a mesma que tinhais quando estavais reencarnado em nosso planeta. Atanagildo: de nossa metrópole vemos o firmamento da mesma forma como vedes da crosta terráquea, embora se nos apresente mais luminoso e tão repleto de vida quanto seja a possibilidade de penetração interior de nossa visão espiritual. É óbvio que a sua cor difere profundamente da cor da atmosfera física que envolve o globo terráqueo, porque estamos situados na intimidade dessa visão, limitada, para vós, pelos olhos da carne. Nós sentimos as coisas de outro modo e penetramos com mais eficiência em toda a sua realidade exterior. Pergunta: dai-nos um exemplo, para que melhor compreendamos que as coisas vistas pelos nossos olhos físicos são abrangidas em toda a sua extensão e realidade pela visão dos espíritos desencarnados. Podeis fazê-lo. Atanagildo: essa maior ou menor acuidade visual interior depende muito do tipo do espírito, pois, à medida que nos elevamos para estados mais sublimes, todo o mundo oculto se nos revela mais intenso e povoado de energias que antes haviam escapado à nossa observação de caráter inferior. Suponde que vos encontrais observando um vaso contendo água doce, quente, perfumada, e ainda eletromagnetizada. Que vedes nesse vaso, com os vossos olhos físicos? Sem dúvida, só vedes a água e apenas notais a sua forma incolor, pois se quiserdes sentir a temperatura, o perfume ou o magnetismo, ou mesmo o sabor, tereis que vos valer do tato, do olfato e do paladar. No entanto, se o meu espírito desencarnado estivesse presente no local, faria uso da faculdade que vos descrevi e poderia captar por todo o seu perispírito, simultaneamente, todas as diversas sensações contidas no vaso d'água, apenas usando a sua vontade na percepção de vários fenômenos ali existentes. Há essa diferença, porque os 5 sentidos do homem não passam de janelas vivas ou aparelhos acessórios que devem transformar os diferentes fenômenos do mundo exterior numa vibração que o espírito desencarnado pode recepcionar diretamente, ao passo que ele não pode fazer. É evidente, pois, que na posse do corpo físico ou mesmo liberto dele,
O verdadeiro receptor de todas as sensações e fenômenos do mundo físico ou astral ainda é o perispírito. Desse modo, aquilo que percebemos dificultosamente, quando no comando do corpo carnal, podemos captar diretamente, e sem os sentidos físicos intermediários, quando desencarnados. Pergunta: tendes, porventura, outra concepção do Sol, devido a possuirdes uma visão melhor que a nossa? Atanagildo: o Sol que vedes no firmamento e que vos aquece com os seus raios caloríferos é o mesmo que banha as colônias e cidades astrais existentes em torno do globo terráqueo. No entanto, para vós,